Nessa aula, então, a gente vai ver sobre o segundo neurônio, e a gente chama de vias ascendentes. São as vias que sentem a dor e carregam o estímulo doloroso até o cérebro. Depois da sinapse, que a gente viu na aula passada, o segundo neurônio começa a subir em direção ao cérebro. E ele cruza para o outro lado da medula. Isso é muito importante, porque uma dor de um lado do corpo é sentida do lado oposto do cérebro. E ele cruza quando? Até 2 segmentos acima do local onde ele entrou na medula. E aí essa informação ascende, ou seja, sobe para o cérebro por fascículos ou tratos. E nesse meio do caminho, nesse meio tempo, ele sofre a influência de alguns tratos que descem do cérebro, dificultando ou facilitando a condução do sinal doloroso. Então você tem uma via que carrega a dor em direção ao cérebro e vias que tanto podem dar analgesia quanto vias que aumentam a sua sensação de dor descendo do cérebro. Isso depende de uma série de fatores que a gente vai ver na última aula desse módulo. A dor é conduzida para o cérebro pelo segundo neurônio, na maior parte das vezes, pelo trato espinotalâmico. 75% de toda a informação dolorosa é conduzida por esse trato, por esse grupamento de neurônios, que ficam na região ventrolateral oposta da entrada do primeiro neurônio. O que quer dizer isso? Ficam na região da frente e lateral da medula e sempre cruzam, 1 a 2 segmentos acima, 1 ou 2 segmentos acima da entrada do primeiro neurônio da medula. O trato espinotalâmico ele sobe até o cérebro e para no tálamo. Aliás, é daí que vem o nome dele, espinotalâmico, desde a medula até o tálamo. E lá ele faz sinapse com o terceiro neurônio. Na verdade, o trato espinotalâmico ele não carrega todas as informações dolorosas juntas assim. Ele tem fibras que se projetam para o córtex somatosensorial, que a gente vai ver na próxima aula, e fibras que se projetam para estruturas límbicas. Então, as informações de dor são divididas em fibras do trato espinotalâmico, que são neoespinotalâmicas e paleoespinotalâmicas. O que é isso? As fibras neoespinotalâmicas vão dar mais para frente a sensação de localização e intensidade da dor. E as fibras paleoespinotalâmicas, os aspectos afetivos e motivacionais, comportamentais e todos os aspectos subjetivos envolvendo a sensação dolorosa. Apesar do trato espinotalâmico conter 75% dos segundos neurônios que carregam a informação dolorosa, existem outros tratos que também cumprem esse papel, que também têm segundos neurônios que levam informações dolorosas para o cérebro. Outros dois muito discutidos são o espino reticular e o espino mesencefálico. Por causa do nome deles, dá para perceber que eles não passam pelo tálamo. E eles carregam principalmente também aspectos subjetivos e de respostas autonômicas da dor. Por exemplo, quando você sente uma dor muito aguda, muito intensa, você começa a suar e a sua frequência cardíaca, por exemplo, aumenta. Isso são respostas autonômicas. E esse estímulo é carregado principalmente também por esses outros tratos. Existem uma série de outros tratos, que eu coloquei uma lista aqui no slide, que também tem evidência de condução do estímulo doloroso. Mas o que é mais importante é você lembrar do trato espinotalâmico, espinorreticular e espinomesencefálico, que são hoje em dia os mais discutidos. Esse foi então o caminho do segundo neurônio, desde o corno dorsal da medula, na segunda sinapse, até alguma região do cérebro. Vocês viram que principalmente o tálamo. Na próxima aula nós vamos falar sobre o terceiro e último neurônio que carrega a informação dolorosa na via ascendente. Até a próxima aula.